Agradecendo sempre, né? Começando agradecendo a presença amiga de todos. Se minha voz fica meio fraca, vocês me avisam, né? Faz como a Dona Regina faz com o seu Raimundo, né, Dona Regina? Ele faz. É ele que faz com a Dona Regina, é verdade. Pra eu subir um pouquinho a voz, que com esse tempo seco a gente tá com a voz meio ruinzinho assim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Hoje, né, é um dia festivo pra gente, né? Minha mãe fez favor sempre de me lembrar isso. Não fala lá na palestra, fala, porque é um dia importante para nós, que hoje é aniversário de Allan Kardec, né? 200 anos do nascimento desse espírito. Eu sei que se a gente pensar em espírito, os aniversários no campo material não devem ser tão significativos assim. Mas se a gente pensar pela oportunidade de ter esse espírito convivendo com a gente, trazendo tantas coisas boas que ele trouxe, toda vez que um missionário, é o caso de Kardec, um missionário que veio trazer, né, uma forma de organizar essa doutrina, que é a nossa doutrina, a gente tem que ser muito grato por essa reencarnação aqui, né, por esse aniversário. Então, um dia festivo para nós espíritas, para lembrar desse grande nome aí do espiritismo, o maior nome do espiritismo, né? Que a gente tem que ser muito grata a esse espírito, muito gratos a esse espírito que veio aí nos trazer essa doutrina maravilhosa, né? Hoje eu vim aqui fechar o capítulo, né? O capítulo 18, isso aqui vai fechar o capítulo, e eu vou falar do último item, o item 16, que ele está naquela parte do Evangelho onde vai falar as instruções dos espíritos, né? É um espírito de Simeão, um espírito da cidade de Bordeaux, e que Kardec deu como título para esse trecho, que é o capítulo 16, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Dito isso, reconhece-se o cristão pelas suas obras, eu posso até sentar. Já disse tudo. Kardec já disse tudo nesse título. Não tenho o que explicar. Posso sentar, não poder me pro passe já. Não é isso? Porque o seu Pedro sempre fala que a cada quinta-feira vem um de nós aqui explicar de uma forma diferente, né? Não que a gente veio trazer novidades para vocês, porque o que está sendo dito aqui, o Evangelho, ele é dito há 2000 anos, então nós não viemos trazer novidades. O que nós trazemos é um olhar, uma forma de falar, e como o seu Pedro fala, a cada quinta-feira vem um para facilitar aqui, né? Mas, gente, vou facilitar o que nesse capítulo? Reconhece-se o cristão pelas suas obras, né? Mas não se preocupe, viu, seu Pedro? Eu não vou sentar, não, porque eu já ganhei o cachê da noite, eu já recebi para estar aqui, então eu tenho que estar aqui, tenho que cumprir, né? Porque, gente, eu não sei se vocês sabem que o melhor pagador que existe é Jesus e é Deus. São os melhores pagadores que tem. Porque quando a gente faz qualquer serviço para alguém, a gente recebe quando? Quando termina a obra. Quando termina o trabalho, quando termina o serviço. Se a gente tem um empregador, a gente trabalha o mês inteiro, no final do mês a gente recebe o nosso pagamento, o nosso salário. Com Deus, não. Você pensou em fazer, você já está recebendo. Você pensou, eu comecei a ver, eu já estou recebendo. A gente já chega aqui, já tendo recebido, através de bênçãos, de coisas maravilhosas que vêm na nossa vida, esse pagamento. A gente recebe antes mesmo de pensar. Por isso que eu gosto muito daquela frase do Padre Antônio Vieira, que ele fala sobre a parábola do semeador, que ele fala o seguinte: eu falei isso até na minha última conversa aqui, quando se lavra com Deus, até o sair é semear. Então, quando a gente realmente se propõe a fazer alguma coisa para Deus, a gente já está ganhando, a gente já está recebendo. E é disso que fala esse capítulo que a gente está encerrando hoje. É dessa tomada de decisão. É esse passo que a gente dá em favor do Cristo, em favor de Deus. Então, como eu falei, como eu já recebi o cachê da noite, eu estou recebendo, então eu tenho que fazer. Então a gente vai refletir um pouquinho mais sobre esse capítulo, que é o capítulo 18, que já foi falado, muito falado, a gente está terminando. Esse capítulo 18 que tem como título muitos chamados, poucos os escolhidos. Eu gosto de começar o capítulo já falando sobre a questão da palavra escolhidos. Primeira coisa
que a gente tem que entender, porque quando a gente fala, em algum momento, as doutrinas, elas usam esse termo escolhido para dizer que é o povo escolhido, que é não sei o que escolhido, como uma coisa se fosse um mérito, um privilégio. E nós espíritas entendemos que não existe privilégio. Não existe privilégio. Para Deus não existe privilégio. Ele não gosta mais de uma pessoa do que de outra. Então, aquele cunhado difícil, Deus ama ele do mesmo jeito que ama você. Aquela sogra implicante, Deus ama ela do mesmo jeito que você. Você que vive no centro, fazendo obra de caridade, Deus ama você do mesmo jeito que ama aquele cara que está jogando bomba nos outros. Gente. Aquela pessoa que você julga ser a pior pessoa que você conhece, Deus ama aquela pessoa do mesmo jeito que ama você. Ah, mas eu fico dentro do centro, eu faço obra, né? Então eu estou colhendo coisa boa. Você está colhendo coisa boa porque você está plantando coisa boa. Então o fato de você viver dentro de uma igreja, viver dentro do centro, andar no caminho reto e fazer as coisas boas, você está plantando a boa semente. E isso está fazendo com que você colha a boa colheita. Mas você não está colhendo isso porque Deus gosta mais de você. E aquela pessoa que está lá jogando bomba nas outras, ela um dia vai colher essa semeadura. Que vai ser uma semeadura muito difícil. Mas Deus ama aquela pessoa também. Então não existe privilégio para Deus. Não existe. Nem mesmo Jesus foi privilegiado. Jesus foi um de nós. Passou por todas as coisas que nós estamos passando e queremos passar ainda. Né? Isso não sou eu que estou dizendo. Foi ele que disse. Ele disse, eu venci o mundo. Ele não disse isso da boca para fora. Então, ele venceu o mundo. Ele está na posição que está de espírito crístico, que ele talvez não tenha perdido tempo. Talvez tenha, procurado aquilo que a gente está tentando não enxergar. Mas não existe esse tipo de privilégio. Então, quando se fala em escolhidos, nós não estamos falando de privilegiados. Quando eu penso nessa escolha, eu penso mais ou menos como a gente fazia antigamente, que a gente escolhia feijão. Lembra que a gente escolhia feijão? Jovens, pasmem, a gente escolhia feijão. Tá? A gente escolhe, não é assim, cortei o saco, botei na panela. Não, a gente punha todo o feijão em cima da mesa e ficava lá. A Roseli concordou, ela já catou muito feijão, né, Roseli? E ia catando o feijão, separava a pedra, separava a madeirinha e ia catando o feijão para cozinhar. E como a gente fazia aquela escolha do feijão? A gente fazia a escolha do feijão porque a gente falou, que grãozinho bonitinho, gostei desse, esse vai para a panela. Não, a escolha do feijão era feita porque aqueles feijões, aqueles grãos estavam prontos para a panela. Eles iam se tornar bons feijões. Então eu vejo essa escolha desse trecho dessa forma. Os espíritos que estão escolhidos no sentido de estarem prontos. A gente vê a estrutura, desse grande espírito que a gente lembra hoje, que é Kardec, a estrutura desse evangelho que não é feita por acaso, não é uma coisa aleatória, e que como Kardec estabelece isso? Ele coloca no capítulo 17, sede perfeitos, o grande convite, a grande proposta do evangelho do Cristo para a gente. Aquele convite onde ele diz, olha gente, vamos... Jesus falou que a gente pode ser perfeito também, dentro da nossa imperfeição. Vamos seguir o Cristo, vamos, é um convite. No capítulo 18, ele fala das pessoas que aceitaram esse convite. Então, muitos são chamados, é porque todos receberam o convite de Jesus. Poucos os escolhidos, porque ainda, infelizmente, são poucos os que aceitaram esse convite. E o que é aceitar o convite? Aceitar o convite é estar pronto, é ser aquele feijão que vai cozinhar, é ser aquele cristão de verdade. Porque ser cristão não é simplesmente você entrar dentro de uma doutrina que se diz cristã. Ser cristão não é um rótulo. Ser cristão não é alguma coisa que alguém te batizou, te crismou ou qualquer outra coisa.
Não é você frequentar determinado culto que te faz cristão. O que te faz cristão é a escolha que você faz na sua vida. Ser cristão é sim uma escolha. É sim uma tomada de decisão. E que ninguém pode fazer pela gente. Nosso pai, nossa mãe, ninguém pode fazer pela gente. A gente se torna cristão no dia que a gente resolve falar, não, eu vou seguir o Cristo. Eu vou viver em consonância com o que o Cristo propõe para mim. Qual é a proposta do Cristo para mim? É isso. Só que quando a gente fala em ser cristão, nós estamos falando em ser cristão de verdade. É ser aquele cristão que segue o que fala o Cristo. Porque muita gente fala assim, eu resolvo mesmo o meu problema, eu saio no soco, eu resolvo na bala. Jesus falava isso. Jesus falava, não. Quando Pedro, na tentativa de defender o mestre, cortou a orelha do soldado, o que Jesus falou? Pedro, embainha a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, uma pessoa que é violenta e que acha certo ser violenta, não pode ser cristã. Pessoa, mas está lá no Velho Testamento, Jesus não escreveu o Velho Testamento. Tá? Jesus veio exatamente porque ele sabia que no Velho Testamento muitas coisas eram escritas para doutrinar um grupo de homens que naquela época eram belicosos e que precisavam de um pouco mais de mão de ferro. Mas Jesus veio e mudou isso. Né? Ele falou que ele não veio destruir a lei, mas fazer com que ela se cumpra. Mas a verdadeira lei, quando todo mundo ficou horrorizado porque ele curou no sábado, o que Jesus falou? Não é? Ele falou que o sábado é feito para o homem, não o homem para o sábado. Então ele veio tirar essas coisas, que eram coisas que não vinham. O que Jesus falou, mas eu sigo, então você não é cristão, então você vai ser judeu, porque é o judeu que segue a Torá e segue ali. Então a gente tem que ter essa noção, né? Mas eu não gosto de gay, porque Deus fez o homem e a mulher. O que Jesus falou? Jesus julgou alguém? Não. Jesus mandou a gente amar o semelhante. Não falou que o semelhante tinha que ser X ou Y. Ele mandou amar o semelhante. Ele mandou amar até mesmo o hipócrita. Que a gente é muito hipócrita. E muitas vezes a gente é cristão a hora que nos interessa. A hora que está de acordo com a minha opinião é cristão. Mas a hora que não está de acordo com a minha opinião, o que eu faço? Muitos iriam crucificar Jesus de novo. Nossa, isso aí. Então a gente tem que pensar nisso, seguir o que o Cristo propõe para a gente. Por isso que Jesus falou já naquela época, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque muitos, como ele mesmo também falou, são pessoas que louvam com os lábios, mas não com o coração. Nós devemos ser aqueles cristãos que louvamos o Cristo com o coração e seguimos o que ele propõe para a gente. Vamos falar um pouquinho aqui. O que Jesus propõe para a gente? Né? Vamos só coisa fácil, né? Primeiro, amai a Deus. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Olha que fácil. Todo mundo aqui ama o próximo, né? Só que não. A gente ama o próximo que está mais próximo, o outro tão próximo nem tanto. E a gente ama a Deus se a gente não ama nem o próximo que a gente vê. Muitas pessoas destroem a natureza é reflexo de Deus. Não conseguem enxergar Deus num pôr do sol, não conseguem enxergar Deus numa planta, não conseguem enxergar Deus num animal, numa criação. Diz que ama a Deus. Vamos tentar o próximo. O que Jesus falou também? Jesus mandou a gente amar os nossos inimigos e orar pelos que nos fazem mal. Aí acabou tudo, né? Gente, meu Deus do céu, não consigo fazer isso, eu não consigo orar nem pelos que eu gosto. A gente começa a rezar,
dorme, não consegue rezar. Imagina orar pelas pessoas que nos fazem mal. Quando que a gente consegue fazer isso, né? Então vamos tentar mais uma. Vamos caridade para com todos e indulgências para as faltas alheias. Também não dá, né? Caridade para com todos, porque a gente ajuda, ou aquela pessoa que a gente mal conhece, que mora ali na aclimação, mas às vezes aquela pessoa mais próxima que precisa de ajuda, a gente julga, a gente fala, mas é tão forte, não trabalha, né? Olha, como que pode, né? E a gente começa, né? Indulgente para faltas alheias jamais. Então percebam como a gente, e eu me incluo completamente nisso, nós estamos longe de vivermos como Cristo propôs para a gente. Como está distante ainda essa vivência cristã em nós. Mas nós temos uma coisa boa, porque Jesus também falou que a gente pode seguir. Jesus, ele sabia da nossa incapacidade de sermos bons de uma hora para outra. Então ele sabia que era uma construção, né? E a gente vai com aquela vontade de mudar, e ele nos ampara, e ele nos dá em troco, né? Não é à toa que naquela passagem onde Jesus multiplica os pães, que ele pergunta, quantos pães tem? E ele, temos 2 pães e alguns peixes. E ele multiplica e faz alimento para mais de 4.000 pessoas. É assim que Jesus faz na nossa vida, gente. A gente dá um passo e ele coloca um monte de coisa aí pra gente. E uma das coisas que a gente tem que fazer nessa tomada de decisão que eu digo é nos afastar das coisas que nos tiram do caminho do Cristo. Nos afastar das coisas que não nos fazem bem. Nos afastar das coisas que não vão ser boas para a gente. É o que nós falamos aí, né, no caso da porta estreita, né? Nós devemos escolher, né, ser aquela pessoa que escolhe como que eu vou dizer assim? Escolhe, mesmo sabendo que vai ser difícil, mesmo sabendo que vai ser complicado abrir mão de algumas coisas, escolhe a porta estreita. Porque a porta larga, como fala nesse capítulo, é a porta dos prazeres, é a porta das coisas, das facilidades. E a porta estreita, não. A porta estreita é as coisas mais difíceis. E por que é mais difícil? Porque é muito melhor, muito mais gostoso, muito mais fácil passar pela porta larga. A alusão da porta estreita, ela é perfeita nesse caso. Mas nós devemos, sim, escolher. E quando nós escolhemos, nós temos que entender que nós não estamos aqui a passeio. A gente não está nessa encarnação a passeio. A gente não está aqui numa viagem de férias, tá? Mas a gente precisa ser triste por causa disso? Quem diz que espírito superior é triste? O espírito superior não é triste, gente. Vocês acham que Jesus era triste? Ele ficava triste por causa da gente fazer nossas lambanças. Mas não, espírito superior não é triste. Lembra que está escrito lá no Homem de Bem? O espírito que é o homem de bem, né, que é um espírito evoluído, ele tem fé em Deus e fé no futuro. O que nos deixa triste? São as angústias que a gente tem, dessa falta de fé no futuro, dessa falta de fé nas coisas. Nos angustia o medo de perder coisas. Os espíritos evoluídos não têm medo de perder nada, porque eles sabem que tudo é transitório, que nada nos pertence. Eles sabem que tudo que nós passamos aqui é temporário. Essa visão que os espíritos superiores têm de espírito imortal, isso não abala, faz com que eles não se abalem. E por isso eles não são tristes. Então, quando a gente fala assim, nós não estamos aqui de férias, nós também não precisamos ser tristes. A gente tem que ser feliz, a gente tem que ser otimista. Espíritos bons, espíritos superiores, espíritos evoluídos são otimistas, porque tem fé. Então, nós vamos trocar o quê? Apenas os prazeres temporários, aqueles prazeres temporários, por prazeres mais permanentes, que são os prazeres da alma. E aí eu posso fazer tudo, tá, gente?
todo mundo aqui tem o livre-arbítrio. Nós podemos fazer tudo, né? A nossa doutrina não nos proíbe nada. Mas tem a recomendação do apóstolo Paulo, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Então eu tenho que pensar nas coisas que eu escolho para mim. Eu tenho que fazer as perguntas, né, das coisas que eu faço no dia a dia. Se prejudica outra pessoa, obviamente que eu não tenho que fazer, tá, gente? Eu estou falando só de coisas que só dizem a respeito a mim. Primeira pergunta que eu tenho que fazer é: me faz mal? De alguma forma isso que eu estou escolhendo me faz mal? Prejudica a minha saúde, prejudica a minha vida, atrapalha a minha convivência, me faz mal? Se você respondeu sim a essa pergunta, corta. Segunda pergunta que a gente tem que fazer: tá, não me faz mal, mas me faz bem? Isso me faz bem? Não é aquele bem, daquela coisa temporária, isso me faz bem? Isso faz bem para o meu espírito? Isso me faz bem como um espírito imortal? E terceira coisa, né, que a gente tem que pensar também, é se a gente está aprendendo alguma coisa com isso. Isso está me ensinando alguma coisa? Porque tem gente que fica naquele sofrimento, numa angústia ou em alguma coisa assim, né, pensando naquilo. Não, mas o sofrimento ensina. Depende. Se você está procurando o sofrimento por sua conta, não te ensina nada. Você está sofrendo à toa, é um mal sofrer, a gente já estudou isso aqui. Então, veja se isso, você não está forçando uma situação que não está te ensinando nada. Para que esticar essa situação? Eu vou dar um exemplo do vício do cigarro, tá, gente? Eu sei, tenho o maior respeito por quem ainda fuma, porque eu sei que não é fácil largar um vício. Apesar de eu nunca ter fumado, eu acredito, porque vício não é só do cigarro, vícios são muitos e a gente sabe como é difícil largar. Eu sei que deve ser muito complicado largar o vício do cigarro, principalmente para nós mulheres, né? Já ficou provado que por algumas diferenças cerebrais as mulheres têm mais dificuldade de largar o vício do que homens. Mas eu vou falar do vício do cigarro, porque o vício do cigarro é um vício ostensivo, porque todo mundo é de conhecimento geral que o cigarro faz mal. As pessoas têm esse vício ainda, mas todo mundo, mesmo quem fuma, sabe que aquilo faz mal. Então, vou falar desse vício também porque vou fazer como mestre. Quando Jesus queria falar alguma coisa, ele usava uma coisa bem material, que era para as pessoas entenderem, né? Então, vamos falar de uma coisa bem material, que é o vício do cigarro. Então, o vício do cigarro. Vamos supor que eu fume nessa encarnação e está muito difícil para mim largar o vício do cigarro. Está muito complicado para eu largar. Mas aí, eu penso assim: eu vou largar na próxima encarnação. Nessa encarnação, eu já fiz um monte de coisa. Vou deixar para a próxima encarnação largar o vício do cigarro. Tá, fiquei em paz comigo mesmo, porque eu fiz um propósito de largar na próxima encarnação. Só que eu esqueço de uma coisa muito importante. Que entre uma encarnação e outra encarnação, existe um período de tempo chamado erraticidade. A erraticidade, segundo o próprio Kardec, é aquele espaço de tempo em que eu estou fora do corpo físico. É um intervalo entre uma encarnação e outra encarnação. Aquele intervalo que eu posso estar em qualquer lugar, posso estar aqui, posso estar lá. Eu estou espírito na erraticidade, certo? Então, esse intervalo da erraticidade, vamos supor que eu, apesar de fumar, sou uma pessoa muito boa, muito bacana, bacana, que gíria velha, né, meu Deus. Tá muito legal, uma pessoa tranquila, que tem os meus méritos, tá? Aí, quando eu desencarno, vem meus amigos, vamos subir, né? Subir no sentido de ascender, no sentido de... Não que a gente tenha que ser para cima, tá, gente? Mas vamos subir, vamos lá para tá me reservado um lugar estilo nosso lar. Olha que otimista que eu tô, né? Lá tem cigarro? Eu vou conseguir ficar lá? Não, eu não vou conseguir ficar lá. Então, por mais mérito que eu tenha, por mais que meus amigos
caminhos queiram me levar, a necessidade que eu vou ter dessa substância vai fazer com que eu me aproxime da terra e fique aqui. E a proximidade da terra para espíritos recém-desencarnados, por mais evoluídos que sejam, né, no sentido que a gente pode se dizer, evoluído, desestabiliza o espírito. E nós vamos estar em desequilíbrio. Vamos nos tornar presas fáceis para espíritos que não querem o nosso bem. Então é isso, gente. É isso. Tá? Então qualquer coisa. Se, por exemplo, o ódio que eu tenho de uma pessoa, eu tenho um ódio de uma pessoa, desencarnei com ódio daquela pessoa. Se esse ódio que eu tenho dessa pessoa não me deixa ir embora, subir nesse período da erradicidade e sair daqui, então eu tenho que parar isso. Por isso que Jesus dizia: reconcilia-te com o teu irmão enquanto caminhas com ele. É disso que Jesus estava falando. Porque tudo que te impede de sair fora, se o amor, o apego que você tem para a tua casa te impede de, nesse momento da erradicidade, ir embora, desapega. Começa a desapegar agora. Então a gente tem que entender isso. Isso é uma visão de espírito maduro. O espírito maduro, o espírito realmente que tem noção, como dizia o Chico, né, que tem senso de eternidade, é aquele espírito que entende-se como espírito. E se você percebe que você tem essas suas fraquezas que te atrapalham, que não te deixam seguir o cristianismo como você gostaria, que não te deixam ser a pessoa que você gostaria de ser, que vão te impedir de chegar num lugar melhor, começa a cortar isso agora. Agora, porque a gente não sabe a hora da partida. A gente não sabe. Tá? Então, a gente tem que estar preparado. Né? É isso que Paulo falava também. Eu gosto muito do que Paulo fala, por isso que eu vivo citando Paulo, viu, gente? Paulo falava: estou acordado. Todos dormem, mas eu estou acordado. Porque ele era um espírito lúcido. O espírito que tinha. É isso que nós precisamos ter. É isso que a dona Regina falou tanto na palestra passada. Ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. A gente não precisa ser perfeito. A gente não precisa ser aquele cristão que ama a todos, que ama o próximo, independente de tudo. Porque a gente não consegue ser esse cristão ainda. A gente não precisa ser aquele cristão que consegue olhar para um inimigo e não sentir raiva. Que a gente demore um pouco para perdoar as coisas. A gente não consegue ser esse cristão ainda. Mas a gente tem que ser aquele cristão que se reconhece como cristão, que tenha esses olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Quando eu trabalho na escola, eu sou professora de arte, acho que muitos aqui sabem, muitos foram até meus alunos, lá em arte a gente usa as palavras diferente. A gente tem uma diferença quando a gente fala ver e enxergar e ouvir e escutar. Ver, a gente vê quando a gente bota atenção. Quando a gente só enxerga. Eu enxergo todos vocês. Se eu não tiver nenhum problema de visão, e eu tenho porque eu sou míope, mas se a gente não tiver um problema que impede que a gente enxerga qualquer coisa. Agora, ver não. Ver é diferente. Porque ver precisa de repertório. Para você ver alguma coisa, você primeiro tem que reconhecer aquilo. Então, se eu tenho uma lousa aqui agora, né? Professor, negócio de lousa. E eu fizer um desenho de um coração. 2 linhas formando aquele coração que a gente conhece. E eu vou falar para vocês o que vocês estão vendo aqui. Vocês vão dizer o coração. Porque vocês conhecem esse desenho do coração. Senão vocês iriam enxergar apenas umas linhas. Então, ver, na verdade, ter olhos de ver é quando a gente realmente conhece aquilo. A gente tem um conhecimento anterior, a gente se prepara para aquilo. E a mesma coisa escutar. Ouvir, a gente ouve tudo. A gente ouve até o carro do ovo passar. Não escolhe, já não escolhe o que a gente ouve até o que não quer. Escutar, não. Escutar é uma coisa que a gente dá atenção àquilo. E é assim o Evangelho. O Evangelho é construído de intenção.
Porque a escuta vem da intenção. Você querer ver uma coisa, eu posso mostrar a mesma obra de arte aqui e alguns vão ver coisas que outros não vão ver. Porque uns conhecem mais, têm mais repertório, outros têm menos. E é assim que nós somos. O Evangelho é construído dessa vontade que a gente tem de ser melhor, de aprender mais, de construir repertórios, de criar possibilidades para ser melhor. É assim que é o nosso Evangelho. É assim que nós vamos ser pessoas melhores, vamos construir esse conceito de cristianismo, onde a gente possa realmente chegar no item 16, que é o que eu estou falando, reconhece-se o cristão pelas suas obras. É nesse momento que as pessoas vão olhar para a gente e vão falar assim, ali é um verdadeiro cristão. Porque a gente vai refletir a obra de Cristo para a gente. A gente vai mostrar, né? E a gente vê quantos espíritas, quantas obras são feitas por espíritas, como os espíritas empreendem obras. A gente vê coisas maravilhosas, e não espíritas também, né? A gente vê, por exemplo, quem já foi lá na Bahia e vê duas obras maravilhosas que nós temos lá, uma do Divaldo, Mansão do Caminho, e a obra da Irmã Dulce, né? Que virou agora Santa Dulce, né? Dos pobres. Obras maravilhosas feitas por quê? Por pessoas que resolveram colocar em prática o que aprenderam. Resolveram, né? Tem uma história muito interessante, acho que foi o Divaldo que contou, da Irmã Dulce, né? Que diz que a Irmã Dulce estava sempre numa cadeirinha dura. E aí o Divaldo falou, mas irmã, acho que é o Divaldo, não sei, não tenho certeza que onde eu vi essa história. Ele falou assim, irmã, mas você já tem uma certa idade, você não precisa ficar nessa cadeira dura. E a Irmã Dulce respondeu, você sabe quantos leitos hospitalares eu consegui nessa cadeira dura? Então ela exemplificava. Então a gente conhece inúmeros exemplos de pessoas, né? E não obras tão grandes, mas obras menores que a gente conhece, que pessoas fazem, né? Aqui nós temos várias obras importantes, só que a gente não pode esquecer de uma coisa, que a obra mais importante do cristão não é a obra feita com tijolos. Não é a obra feita com tijolos. Essa daí, segundo os espíritos superiores, é a mais fácil de se fazer. Gente, segundo os espíritos superiores, porque eu já acho essa difícil também, tá? Os espíritos superiores dizem que a obra de tijolos, a material, é a mais fácil de fazer, porque a gente consegue fazer mesmo sem ter o coração transformado. A gente pode fazer, como sempre diz o Gil, apenas por ser inteligente. Apenas se a gente pensar um pouco, a gente faz. Né? Porque inúmeras coisas levam a gente a construir coisas. E é legal, isso é muito bom, isso é a base. Mas a maior obra que nós podemos fazer por nós e pelo Cristo é a obra que nós fazemos em nós. A verdadeira obra é a obra que nós fazemos em nós. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa bem fácil de copiar, tá, gente? Que é o Chico. Super fácil, né? O Chico. Qual a maior obra do Chico? Foram as instituições que ele manteve, foram as mães que ele consolou, foram os não sei quantos livros que ele psicografou. Quais foram a obra mais importante? Se a gente pensar qual é a obra mais importante do Chico, foi a obra que ele fez na vida dele. Na vida do Chico. Que fez com que o Chico fosse reconhecido até pelos não espíritas, até pelas pessoas que detestavam o espiritismo, aquelas pessoas que achavam que era coisa do demônio, que passavam na frente do centro e faziam o nome da cruz. Elas passaram a admirar o Chico. Né? Não sei se vocês lembram disso, que teve aquele concurso, foi em 2007, eu não lembro agora, foi em 2014, aquele que foi o maior brasileiro no SBT, o maior brasileiro do século, o maior brasileiro do século, né? A gente assistia lá em casa, porque a gente estava torcendo pro Chico, tá? E foi uma coisa tão interessante aquele programa, porque, gente, concorreu muita gente legal, muita gente grande. Eu lembro que a final foi o Chico, a Princesa Isabel e Santos Dumont. Gente, o Chico concorreu com um cara que inventou o avião. Você
Vocês têm noção? Ele ganhou do Ayrton Senna. Foi a votação mais, né, que a gente assistiu. Então, pessoas que não eram espíritas, e ele ganhou com 70% e tererê, eu não vou lembrar agora a porcentagem, mas ele ganhou com 70 e tererê a porcentagem, gente, tá? Na votação desses três. Então, quer dizer, ele conseguiu fazer com que pessoas que não gostavam do espiritismo, que não eram espíritas, que não acreditavam no espiritismo, admirassem a pessoa que ele era. Por quê? Porque ele construiu a obra do Cristo nele. Ele era a própria obra do Cristo. Aí vocês devem pensar assim, mas é o Chico, né? Mas o que impede a gente de ser como Chico? O que impede a gente de ser como Chico? O quê? Só a gente mesmo. A única coisa que nos impede de ser um espírito melhor é a gente mesmo. Só nós nos sabotamos e nos impedimos de ser melhor. Porque a gente ainda prefere a quarta larga. Porque a gente ainda prefere deixar para a próxima encarnação. Então, a hora que a gente tomar a rédea da nossa mão, né? E quem sabe a gente não evolui rápido, como dizia a Rosinha, né? Para frente e para o alto e não evolui. Né? E quem sabe, não possamos dizer daqui a um tempo, como dizia o apóstolo dos gentios, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Muito obrigada, a atenção de todos.